Há mais de uma sabedoria e todas são igualmente necessárias ao mundo. Não há mal em que se alternem. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, livro sobre o qual já falei rapidamente aqui no vídeo sobre as melhores leituras de ficção de 2019. Eu ainda não tinha feito resenha, então vim aqui agora para falar dele. A Marguerite foi uma autora belga, mas ela era de família francesa, foi educada na França. A gente escolheu esse livro para ler no Leia Mulheres porque a gente percebeu que não tinha lido ainda escritoras de língua francesa. E a Marguerite demorou quase 30 anos para finalizar esse livro. Ela concebeu a ideia primeiro quando ela era mais jovem, aí ela percebeu que ela não era madura o suficiente para escrever. Ela retoma o livro vários anos depois de ter se desfeito da maioria das suas anotações, até que finalmente ela se sente um pouco mais madura e depois de muita pesquisa mesmo, ela decide retomar o projeto e escrever isso que é uma espécie de autobiografia ficcional do imperador romano Adriano. Adriano foi o 14º imperador romano, considerado um dos melhores imperadores romanos. O meu livro é uma edição de sebo que está assim, caindo aos pedaços. Então eu vou deixar ele apoiadinho aqui por uns momentos, enquanto eu falo dele. O Adriano foi um imperador do século II, nascido em Itálica, que hoje fica na Espanha, e ele sucede o Trajano, que era uma espécie de primo dele. Havia umas adoções de imperadores para seguir a sucessão, então se adotava homens adultos. E me parece que foi o caso do Adriano em relação ao Trajano, não tenho certeza, mas foi o caso do Adriano em relação aos seus sucessores. Ele teria escrito essa memória, essa longa carta confessional, meditativa, para instruir o Marco Aurélio, seu sobrinho neto, que também por essa questão aí de adoção se tornaria um sucessor, não imediato, mas um sucessor depois do seu sucessor. Ele escreve então esse texto para falar para o Marco Aurélio sobre a sua vida, sobre os seus feitos, para fazer uma revisão da sua vida, da sua existência, que é bastante meditativa. O Adriano era um imperador ilustrado, de experiência militar, né, no Império de Trajano. Ele tinha sido soldado, então ele tinha grande experiência com guerra, invasão, batalha, mas ele era um ilustrado, ele escrevia poemas, ele era um apaixonado pela cultura grega, pela filosofia, pelas artes, ele era um humanista, ele tinha um ideal pacifista, e quando ele finalmente sucede então Trajano, numa situação super estranha que envolve aí uma certa conspiração, e essa é também uma das graças do romance, o Adriano decide mudar de estratégia em relação ao Trajano. O Trajano, que era muito expansionista, queria um império romano cada vez maior. O Adriano começa a perceber a inviabilidade de manter um império desse tamanho. Ele não gosta mais tanto desse derramamento de sangue, ele vê já com muitos maus olhos. Então ele procura criar um império romano pela justiça, um império romano que tenha valores mais elevados do ponto de vista humanista, que valorize as artes, que tente embelezar as cidades, que tente fazer uma espécie de integração cultural no sentido de aceitar algumas diferenças culturais e não impor certas mudanças. Tudo aquilo que o Adriano via como louvável e desejável no conhecimento filosófico grego, ele tenta, de uma certa forma, aplicar à sua Roma, né, ao seu império, ao seu vasto império romano. Ele não vai ser bem sucedido em tudo que ele pretende, e parte dessas memórias tem a ver com isso, também tem a ver com seus arrependimentos, com as suas frustrações. Ele vai falar, por exemplo, sobre a guerra na Judéia, que ele destrói praticamente. O Adriano fala muito sobre a intransigência dos judeus e sobre a intransigência da nova crença que está surgindo, que no caso é o cristianismo, e de como ele precisa intervir lá, e ele acaba decidindo destruir a Judéia para criar a Palestina, o que depois ele julga como um fracasso da sua gestão, visto que ele pretendia ser o príncipe pacifista, né? Então esse para ele foi realmente a situação que ele não foi capaz de controlar. O Adriano, no entanto, não fala só de política e de conquistas e grandes feitos nessa área. Ele vai falar muito da sua vida pessoal, e nesse sentido ele vai falar sobre a existência. Ele começa já falando sobre o fato de estar doente, ele está escrevendo isso no fim da vida, sofrendo aparentemente de uma doença cardíaca, velho. Então ele começa a falar sobre o seu ressentimento com essa situação de velhice e doença, de um corpo que não lhe corresponde mais aos seus anseios, aos seus desejos, aos seus planos.
Ele vai falar sobre a sua postura em relação a várias questões filosóficas, a sua visão de mundo, a sua visão sobre crenças religiosas, que ele já vai paulatinamente abandonando. A Marguerite cita no fim do livro, o livro ele tem prólogo e ele tem uma seção que chama Cadernos de Adriano, onde ela vai falar mais ou menos do processo em que ela está escrevendo esse livro, e esse caderno é incrível, assim, é outra grande coisa nesse livro, porque é ela falando um pouco desse processo de pensar no assunto, abandonar o tema, voltar ao tema, pesquisar o tema, e ela faz uma citação muito interessante do Flaubert, que teria dito que há esse período muito interessante na história do homem, em que você já está tendo o abandono dos deuses, né, dos deuses da crença politeísta, dos deuses do panteão grego clássico, mas você ainda não tem a força e a presença total do que o cristianismo vai ter depois, né? O cristianismo ainda está surgindo, ainda está incipiente ali, ainda é mais fraco do que o judaísmo, por exemplo. Então, o Flaubert teria falado desse período em que o homem não era, a vida humana não era tão norteada por crença praticamente nenhuma, né? Então você tinha um homem que estava meio que sozinho no universo, né? Ele nem contava com a fé cristã e nem com a fé politeísta, e a Marguerite fica muito interessada, porque esse aí seria o período do Adriano, né? Então ela vai tentar falar exatamente sobre esse grande humanista nesse momento do mundo em que você não tem fé arraigada em nenhum desses polos aí, nem o politeísta e nem o cristão. Nesse sentido, então, a gente vai ter um Adriano aqui falando sobre a sua visão de mundo, a sua crença, o que ele pensa de crenças religiosas e qual a sua relação com ela, o modo como ele já faz vários rituais e iniciações meio que pro forma e não necessariamente porque ele acredita. A gente vê um julgamento bastante rígido que ele faz dos judeus e dos cristãos como criaturas intransigentes, mas a gente vai ver também o Adriano falar sobre esse seu desejo de melhorar a vida das pessoas, a condição dos escravos, de trazer beleza à vida dos cidadãos, assim como a gente também vai ver o Trajano falando da sua vida íntima, então do seu relacionamento com a sua esposa, mas principalmente do relacionamento intenso que ele teve com um jovem rapaz muitos anos mais novo chamado Antino. Esse amor que ele teve pelo Antino ficou eternizado, o Antino morre de formas meio misteriosas e trágicas, e o Adriano, muito marcado por essa perda, cria um culto a Antino. Ele diviniza Antino, cria Antinoé, uma cidade para Antino, e esse culto ultrapassa o tempo, bem além do Adriano e do próprio Antino. E a gente tem, então, o Adriano falando de como foi esse relacionamento dele com o Antino, como é que ele tratava o Antino, como é que o Antino se relacionava em relação a ele. A beleza do Antino se torna uma coisa muito emblemática, existem centenas de estátuas do Antino. É um rosto muito facilmente reconhecível, né? Ele virou uma espécie de símbolo da beleza, o que é interessante porque a beleza é algo muito importante para o Adriano. Essa é então uma das partes mais interessantes do livro, né? Quando o Adriano se detém aí no seu período próximo do Antino e o que ele faz depois que o Antino morre. Sobre o desejo de promoção da beleza, o Adriano diz assim: "Trahit sua quenque voluptas, a cada um a sua inclinação, a cada um também seu objetivo, sua ambição, se quiserem, seu gosto mais secreto e seu mais claro ideal. O meu estava contido na palavra beleza, tão difícil de definir, apesar de todas as evidências dos sentidos e dos olhos. Sentia-me responsável pela beleza do mundo. Queria que as cidades fossem grandiosas, arejadas, banhadas por águas claras, povoadas por seres humanos cujo corpo não tivesse sido deteriorado pelas marcas da miséria ou da servidão, nem pela vaidade de uma riqueza grosseira." Eu não sou historiadora nem pesquisadora da antiguidade, então eu tinha referências um pouco limitadas de antiguidade, que normalmente estavam ligadas a questões palacianas, né? Então, imperadores, senado, palácios, questões mitológicas de representação dos deuses e narrativas bíblicas, né? Então, tribos se locomovendo no deserto, uma certa precariedade. O interessante desse livro é que, de uma certa forma, ele traz o olhar para a Roma urbana, né? Ele vai falar também dessa questão do trânsito em Roma, né? As carroças engarrafadas, a estrutura dos prédios, os mercadores. Eu gostei disso. Embora esse seja um livro em formato de carta, confessional, então ele não tem muita ação, ele não tem desenvolvimento de personagens, arco, nada disso, porque ele é composto pelas memórias meditativas e filosóficas de um homem mais velho e muito experiente.
Então é um texto que tem uma certa calma, uma certa lentidão, uma certa contenção emocional até. Ele, em alguns momentos, vai trazer, através das suas memórias, esses flashes da vida urbana que eu achei interessantíssimos. Então, queria ler aqui um pedaço para vocês. Num mundo em que mais da metade é ocupada ainda pelas florestas, pelo deserto e pelas planícies incultas, constitui belo espetáculo contemplar uma rua pavimentada, um templo, seja que Deus for, balneários e latrinas públicos, a loja onde o barbeiro discute com os clientes as notícias de Roma, a tenda do pasteleiro, do negociante de sandálias, talvez uma livraria, a tabuleta de um médico, um teatro onde se representa de tempos em tempos uma peça de Terêncio. Os exigentes lamentam a uniformidade da nossa cidade, sofrem por encontrar em toda parte a mesma estátua do imperador e os mesmos aquedutos. Não tem razão, a beleza de Nimes difere da de Arles, mas a própria uniformidade reencontrada em 3 continentes alegra o viajante como a de um marco miliário. É interessante aqui porque ele está falando, inclusive, da relação das pessoas, né? Um certo descontentamento com a uniformização da paisagem, né? Esse burburinho aí de comerciantes, o barbeiro conversando, falando das notícias. Foi uma visão interessante da Roma Antiga para mim, sobre a qual eu não tinha pensado e que eu não tinha imaginado ainda. Na página 118 da minha edição, o Adriano fala um pouco de qual é o legado que ele quer que Roma deixe para o mundo, né? Eu vou ler 2 trechos dessa mesma página. Roma, que eu era o primeiro a ousar qualificar como eterna, assemelhar-se-ia cada vez mais às deusas mães dos cultos da Ásia, progenitora dos jovens e das colheitas, cerrando contra o seio leões e colmeias. Contudo, toda a criação humana que aspira à eternidade deve adaptar-se ao ritmo instável dos grandes objetos naturais e harmonizar-se com o tempo dos astros. Mais adiante, então, ele diz assim: visitando as cidades antigas, santas, mas acabadas, sem valor presente para a raça humana, fazia a mim mesmo a promessa de evitar que minha Roma tivesse o destino petrificado de uma Tebas, de uma Babilônia ou de uma Tiro. Salvar-se-ia de seu destino de pedra. Criaria para si, com a palavra Estado, com a palavra cidadania, com a palavra república, uma imortalidade mais segura. Aqui, então, um pequeno exemplo desse seu desejo civilizatório e de deixar um legado humanista, né, no mundo através do seu império. Vocês talvez já devam ter percebido a beleza extrema desse texto da Marguerite. Do ponto de vista da criação literária, eu acho que ele tem muitas vantagens. A Marguerite aqui, ela consegue construir um texto com uma solenidade própria, como se fosse um texto escrito na antiguidade por um imperador ilustrado. Ela consegue se apagar totalmente de modo a tentar criar de forma mais verossímil possível essa narrativa em primeira pessoa desse grande homem, um homem que viu muitas batalhas, fez muitas conquistas, participou de conspirações, esteve envolvido aí em maracutaias políticas também, um homem que teve grande poder, que teve a alegria de se ver como realizador de grandes feitos, mas também amargou algumas frustrações, algumas derrotas pessoais, um homem marcado por essa perda profunda que foi a perda do Antino, um homem também marcado pelo estudo das artes, da filosofia, da poesia, da política, da história. Um homem que buscou, na medida do que era possível, a diplomacia e a integração cultural e que era, ao mesmo tempo que muito pragmático, um bocado passional em vários momentos. Ele vai falar das suas amizades, ele tem uma longa amizade com a esposa do Trajano, que era a Plotina. Ele fala bastante dessa amizade, do respeito que ele tinha por ela, que era uma mulher que compartilhava com ele de alguns gostos e interesses. E o texto da Marguerite é lindo, assim. Eu li em algumas entrevistas que chamava muito a atenção dos escritores e dos críticos da época dela, que a Marguerite tinha um estilo muito clássico, que estava um pouco fora de moda em relação à época que ela escrevia. Ela era muito comparada a escritores dos séculos 18 e 19. Isso funciona bem aqui nesse texto. Eu li numa resenha do Goodreads e fiquei muito curiosa, porque eu li uma tradução, que o texto dela em francês busca soar bastante latino na medida do que é possível. A Marguerite foi uma classicista, se não por profissão, por interesse pessoal. Então ela estudou grego por conta própria, ela estudou latim por conta própria, ela começa esses estudos bastante jovem.
Ela faz vários estudos de livros de história sobre o período clássico, biografias, livros inclusive escritos na época dos imperadores, biografias escritas na época do próprio Adriano. Ela leu textos do próprio Adriano. Então ela faz esse esforço tremendo de emular o máximo que ela pode esse universo latino e esse universo visto dessa figura específica que é Adriano. E ela consegue muito, assim, é muito difícil lembrar que isso que foi escrito por uma mulher na França, né, no início do século XX. Essa talvez seja a coisa assim, mais impressionante do ponto de vista do feito literário. É esse apagamento total que ela consegue fazer, é transportar a gente para a cabeça desse imperador, que foi uma criatura bem específica. O texto, ele tem um ritmo, ele tem bastante poesia, ele tem uma beleza muito peculiar. A Marguerite é uma grande frasista, e aí é esquisito porque a gente não sabe se é Marguerite frasista ou se é Marguerite construindo um Adriano frasista, mas enfim, é um livro cheio de passagens emblemáticas, de passagens antológicas que soam como aforismos, né? Então, as passagens importantes, assim, grandiosas desse livro são muitas. É muito fácil sair citando, virar uma máquina de citação depois de ler esse livro, porque realmente tem muitas passagens incríveis. Eu vou então ler algumas antes de terminar aqui o vídeo. Uma das passagens que mais me chamou a atenção é uma em que ela vai falar de escravidão. E é muito interessante, vamos lembrar que esse livro é de 1951 e a Marguerite ela vai fazer aqui um comentário, né, através do Adriano, sobre o que seria ser escravo. E que é um comentário que dialoga muito com o momento que a gente vive hoje, com as discussões que estão sendo feitas hoje. E como indicação comparativa, eu vou deixar linkado aqui o vídeo sobre a sociedade do cansaço, porque ele tem muito a ver, essa frase ela tem muito a ver com o que o filósofo coreano Byung-Chul Han vai falar na sociedade do cansaço. Então vamos ver o que Adriano fala aqui, né? O que Marguerite faz ele falar. Duvido que toda a filosofia do mundo seja capaz de suprimir a escravidão. No máximo, mudar-lhe-ão o nome. Sou capaz de imaginar formas de servidão piores que as nossas, porque mais insidiosas. Seja transformando os homens em máquinas estúpidas e satisfeitas que se julgam livres quando são subjugadas, seja desenvolvendo neles, mediante a exclusão do repouso e dos prazeres humanos, um gosto tão absorvente pelo trabalho como a paixão da guerra entre as raças bárbaras. A essa servidão do espírito ou da imaginação, prefiro ainda nossa escravidão de fato. Ok, não preferimos escravidão nenhuma, mas enfim, que passagem, né? Que resumo da época em que vivemos. Muito impressionante isso. A Marguerite consegue fazer com que a gente visualize um Adriano muito sábio, né? Sábio pela sua idade, sábio pela longa experiência na vida política, na vida como guerreiro, sábio por todos os estudos que ele fez em diversas áreas. Um homem aqui que vai fazer várias meditações sobre a existência, sobre o que é a liberdade, sobre as crenças religiosas, sobre a justiça, sobre a beleza, sobre a necessidade e a presença dessas coisas na vida das pessoas, que vai fazer um pouco de crônica do seu tempo e falar como as pessoas, o que as pessoas desejavam, como elas se comportavam. Vai falar bastante de moral e das formas de amar. Vai refletir sobre prazer e amor. E já que para ele a diplomacia e a justiça eram tão importantes, eu termino esse vídeo com uma citação sobre a justiça. Arriano de Nicomédia, um dos melhores espíritos desses tempos, gosta de repetir para mim os magníficos versos nos quais o velho Terpandro definiu em 3 palavras o ideal espartano, o modo de vida perfeito com o qual Lacedemônio sonhou sem jamais atingi-lo. A força, a justiça, as musas. A força constituía a base, rigor sem o qual não existe beleza, firmeza sem a qual não existe justiça. A justiça era o equilíbrio das partes, o conjunto das proporções harmoniosas que nenhum excesso deve comprometer. Força e justiça não eram mais do que um instrumento afinado na mão das musas. Toda miséria, toda brutalidade deviam ser proibidos como outros tantos insultos ao belo corpo da humanidade. Toda iniquidade era uma nota desafinada a ser evitada na harmonia das esferas. Esse texto da Marguerite mostra pra gente que esse papinho de escrita feminina, assuntos femininos, não cola
né, que as mulheres podem escrever sobre o que elas quiserem escrever, as mulheres não estão restritas a casos amorosos, histórias de amor, histórias domésticas ou algum modo de narrar e de escrever específico, tipicamente feminino, seja lá o que seria isso. As escritoras podem escrever sobre o que elas quiserem, sobre o universo que elas quiserem. Aqui não tem universo mais masculino do que esse dos imperadores romanos, homens que eram cercados por outros homens, que se relacionavam e iniciavam sexualmente e eram iniciados sexualmente por outros homens. Então, um universo completamente masculino, um universo onde as mulheres tinham muito pouca atuação política, e ela não faz isso, ela não tenta fazer isso de um lugar feminino, ela tenta fazer isso de dentro da cabeça de um imperador romano, criado, crescido, moldado por essa cultura. E ela consegue, ela faz isso muito bem, é um livro que impressionou muita gente. Eu já vi várias pessoas que têm muito mais conhecimento histórico do que eu dizendo que o livro é muito preciso em várias coisas. A própria Marguerite recusa a definição desse livro de romance histórico. Ele nem poderia muito ser um romance, visto que ele tem esse formato de autobiografia ficcional, né? Então ele aqui não tá desenvolvendo uma história com início, meio e fim, não tá desenvolvendo personagem em arcos, nem nada disso. Mas nessa parte final do livro, onde ela tem prólogo e esses cadernos, que é onde ela comenta a produção, a Marguerite vai citar, ela vai fazer questão de citar tudo que ela leu e todas as cenas que ela inventou. Então ela vai dizer, olha, não tem registro histórico de que Adriano esteve nesse lugar nessa época. Ela vai exatamente mostrar tudo que ela criou aqui, ainda que ela tenha tentado mergulhar nesse universo aí dessa antiguidade para criar cenas, viagens, passagens que fossem muito verossímeis. E eu acho que isso ela consegue sim. Então eu me senti transportada para a antiguidade, sim. Foi um livro muito gostoso de ler. É um livro que é interessante que seja lido com algum tempo, até por ele ter esse caráter meditativo e ser um texto muito bonito. Eu cometi o erro de tentar ler ele um pouco rápido e não deu muito certo. Depois eu o finalizei com mais calma, mais tranquilidade. E ele se tornou, então, um livro que realmente me impressionou muito. Foi o primeiro livro da Marguerite que eu li, nunca tinha lido nada dela. Então, eu pergunto a vocês que, porventura, já tenham lido a Marguerite, se vocês me indicam algum outro livro dela, o que vocês leram, o que vocês acharam. E para quem já leu Memórias de Adriano, que venha conversar comigo e me fale o que achou. Esse foi um ano em que eu, curiosamente, li algumas releituras da antiguidade. Eu falei isso no vídeo de Melhores de Leituras de Ficção. Além do livro da Marguerite, eu li O Reino do Carrère, que é um livro sobre a vida dos primeiros cristãos. Eu li o Circe, que é um reconto do mito da Circe, né? Então aproveito também para pedir dicas sobre essas leituras, essas releituras da antiguidade. Algumas pessoas já me deram nos vídeos sobre a Circe e sobre o Carrère. Eu já tô aí com alguns títulos separados. É isso, obrigada pela companhia, obrigada pela divulgação. Sei que muita gente divulga o meu trabalho. Muito obrigada. Se você gosta do meu trabalho e acha que alguém pode gostar, divulga também, dá aí o seu like, dá essa força pra mim. Beijos e até a próxima. Tchau.